Olá, queridos irmãos, eu sou Matthew Shonshey. Eu estou feliz de estar de volta com vocês. Hoje nós vamos falar a respeito de um documentário. E veja, talvez esse documentário ainda esteja por aí na internet, mas ele já não é tão fácil de achar como era antes. Eu tenho esse documentário gravado, mas eu nem sei quem foi que o produziu. Então, se alguns de vocês sabem, deixa aí nos comentários e me diga, porque eu realmente tenho interesse em saber, porque eles fizeram um ótimo trabalho de pesquisa. Vamos falar a respeito de alguns poderes sobre os quais já falamos antes. E antes de começarmos, eu quero mostrar alguns slides aqui. Estes slides foram da minha última apresentação. Eles meio que estabelecem, biblicamente, o ponto de partida das coisas que falaremos aqui, a respeito desse aparato real que está fazendo essas coisas acontecerem. Bom, da última vez olhamos Efésios 5:11, que diz: "Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz." Muito bem, como de costume, antes de falarmos sobre a Bíblia, vamos orar. Querido e misericordioso Deus do céu, Senhor, quero agradecer pelo privilégio de termos a Tua palavra, de vê-la apontando especificamente para esse poder que está atuando em nosso mundo agora mesmo, esse grande esquema das trevas. E Pai, conforme abrimos a Tua palavra essa noite, por favor, dá-nos o Espírito Santo, porque é Ele que nos dá a compreensão. Nós não conseguimos sozinhos. Que Ele possa tornar esse assunto complexo simples, para que compreendamos de uma maneira tangível e real. Peço que abençoes todos os meus irmãos e irmãs que estão ouvindo. Por favor, guarda-os. O Senhor os conhece a cada um. Ajuda-os em suas dificuldades. Obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o nosso objetivo aqui é estabelecer tudo biblicamente, tá? Portanto, nós não devemos apenas nos desassociar das obras infrutíferas das trevas, mas temos que saber o que são as trevas. Temos que reconhecê-la ao olhar para ela. A Bíblia nos recomenda sermos sábios como serpentes e simples como pombas. Então, eu não quero abordar esse assunto de uma maneira fanática, mas sim de uma maneira construtiva, de forma a permitir que a Bíblia nos conduza, nos ensine e nos prepare. Mas preparar para quê? Estamos nos preparando contra os poderes espirituais das trevas. Existe um poder invisível espiritual atuando na nossa realidade. A Bíblia diz que há poderes espirituais das trevas, e cabe a nós utilizarmos a palavra de Deus para identificarmos se certas coisas vêm de Deus ou dessas forças espirituais das trevas. 1 João 4:1 diz: "Não creiam em todo espírito, mas provem os espíritos para verem se são de Deus, porque há muitos falsos profetas no mundo." Mateus 24:24: "Pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, que mostrarão grandes sinais e maravilhas, para enganar, se possível, até os eleitos." Vamos ver bem rapidamente esses textos, porque eu quero gastar a maior parte do tempo mostrando aquele documentário. Mas a questão é que precisamos ter esse pilar de entendimento bíblico constantemente dentro de nós, porque isso nos ajuda a identificar os enganos do inimigo. A ideia é comparar o que esse grande poder nos apresenta hoje com o que está escrito na Bíblia. E para tal, precisamos de uma compreensão básica da Bíblia. A Bíblia aponta para esse poder romano papal de várias maneiras diferentes. Nós já vimos que todos esses versos bíblicos aqui apontam para o poder papal romano. Vimos que ele é o chifre pequeno, o único poder nessa terra que se encaixa em todas as características dadas pela Bíblia. Então isso é algo estabelecido biblicamente. Também olhamos a definição de blasfêmia, que se encaixa perfeitamente ao poder papal, que alega ser Deus na terra, que alega ter poder de perdoar pecados e perseguir o povo de Deus durante a Idade Média. Também vimos que o trono do Papa é uma espécie de indicação do trono do Anticristo, porque o Papa é o único que alega ser o rei sobre todas as pessoas da terra, ostentando o título Vicarius Filii Dei, como se fosse o substituto de Cristo. Também olhamos a estrutura visível desse reino e vimos como que os cardeais operam por meio de seus instrumentos auxiliares. Falamos principalmente sobre os Cavaleiros de Malta. Estudamos a conexão deles com o mundo tecnológico por meio de Peter Thiel, John Roberts e sua conexão com a Suprema Corte americana, assim como vários diretores da agência de espionagem americana do passado. Mas para hoje, eu pensei que deveríamos dar uma olhada na Ordem dos Jesuítas, porque não falamos muito sobre eles da última vez. Eu afirmei no último vídeo
que faz todo sentido que as agências de inteligência se baseiem em princípios romanos e venham justamente dos cavaleiros de Roma, já que a ferramenta mais eficiente de coleta de informações da história da humanidade tem sido o confessionário. Nós vimos rapidamente como os padres jesuítas atuaram como confessores das pessoas mais importantes do mundo. E isso foi conseguido porque os homens poderosos, após praticarem todo o pecado que queriam, recebiam facilmente o perdão simplesmente confessando-se aos padres. E tudo isso se encaixa com a máscara de caridade que essas organizações apresentam. Por exemplo, se você fizer uma busca no Google a respeito dessas organizações, verão que elas são relacionadas com trabalhos de caridade, com o manto do cristianismo, da justiça, que é exatamente o que diz 2 Coríntios 11, 13 a 15. Pois tais são falsos apóstolos, trabalhadores enganosos, fazendo-se passar por apóstolos de Cristo. E não se admirem com isso, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. A verdade é que essas entidades, esses falsos apóstolos que se passam como apóstolos de Cristo, esse poder jesuíta que parece tão bondoso nos dias de hoje, são justamente os instrumentos que estão trabalhando para a unificação do governo dos Estados Unidos à Igreja, especificamente os evangélicos. Então, essa entidade tem duas caras. Hoje em dia, o poder papal está crescendo cada vez mais. Muito bem. Ao invés de eu fazer uma grande apresentação com citações históricas de pessoas sobre o que disseram sobre os jesuítas, eu vou, na verdade, mostrar um documentário para vocês. Eu acho que será de grande valia para entendermos de onde vem essa organização, como surgiram os jesuítas, como eles foram vistos ao longo da história. Porque uma coisa é apontar para a ordem dos jesuítas hoje e dizer se eles são bonzinhos ou não. Agora, outra coisa é analisar o fruto produzido pela árvore. E é por isso que Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Você pode dizer qualquer coisa, fingir o que quiser ser, mas é através do fruto que você produz que podemos saber se você é de Deus ou não é. Então, eu acho que a melhor maneira de estabelecermos isso de uma maneira não conflituosa é deixar que as figuras históricas que já morreram digam o que achavam a respeito dessa ordem. E, francamente, esse documentário fez um trabalho espetacular com relação a isso. Então, ao assistirmos esse documentário, eu espero que você se sinta encorajado a compartilhá-lo com outras pessoas. Não o guarde apenas para você. E, conforme o assistimos, eu farei meus comentários. Eu gosto de compartilhar coisas com vocês, sabe? Eu gosto de fazer vídeos de reacts de coisas que me impactaram. E esse documentário causou um impacto profundo em mim, já que ele me fez compreender muito melhor o papel que a ordem dos jesuítas tem tido ao longo da história. Eles não fazem planos para dias, semanas, meses ou anos. Não, mas para décadas, séculos e milênios. Temos que olhar para isso tudo com uma perspectiva ampla para descobrir o que está acontecendo. Vamos começar. A recente eleição do cardeal Jorge Mário Bergoglio à posição de Papa Francisco I foi um evento sem precedentes que o mundo jamais testemunhou antes. É a primeira vez na história que um membro da Ordem dos Jesuítas foi eleito à mais alta posição da Igreja Católica Romana. As reações pelo mundo todo variaram de alegria, simples aceitação ou falta de interesse. Esta eleição revela uma enorme ignorância das pessoas a respeito da Ordem dos Jesuítas. Largamente vista como uma ordem missionária benevolente, conhecida por suas instituições educacionais, a Ordem dos Jesuítas, conhecida como Sociedade de Jesus, tem exercido há muito tempo uma influência inacreditável e, ao mesmo tempo, secreta, nos destinos das nações, organizações e indivíduos. Governantes, presidentes, acadêmicos e até mesmo católicos que têm conhecimento do mal perpetrado por esta organização deixaram registros com solenes advertências que deveriam ser ouvidas por todos. O que vocês verão a seguir
é uma compilação de citações de várias fontes. Algumas até mesmo admitem que suas organizações diabólicas foram modeladas a partir de princípios jesuíticos. Eu acho que isso é importante. Nós já vimos como os Cavaleiros de Malta também foram diretores da CIA, do FBI, pessoas em altas posições da inteligência americana. E o molde de tudo isso, até mesmo da estrutura militar americana, é baseado no modelo de ter um superior, alguém acima de você, como se fosse um tipo de Deus, a quem você é submisso. Então, essa hierarquia estrita de poder, na qual você se submete completamente ao seu superior, isso foi retirado da infraestrutura de inteligência dos jesuítas. Informação compartimentalizada, poder compartimentalizado nas mãos de poucos. Isso cria um mecanismo muito forte, no qual todas as partes funcionam sem que as partes inferiores saibam o que está havendo. Algumas dessas pessoas que procuraram alertar sobre este perigo perderam as próprias vidas. Por isso, nós encorajamos a todos que estudem cuidadosamente o material que verão a seguir. Tá, eu só queria fazer um comentário. Parece que esse documentário é da World's Last Chance, e eu quero dar crédito a eles. Eu não os conheço, tá? Eu já assisti esse documentário algumas vezes, há anos atrás, e ele sempre ficou em minha cabeça. Então, se a World's Last Chance ainda estiver por aí, eu gostaria de dar o crédito desse documentário a eles. Eu apenas estou comentando em cima dele. Só gostaria de esclarecer isso. Inácio de Loyola. Nasceu em 1491 e morreu em 1556. Ele foi o fundador da Sociedade de Jesus e seu primeiro general superior. Imediatamente após a morte de qualquer pessoa em posição de destaque, cuidem de assegurar com a devida antecedência que algum amigo de nossa sociedade seja indicado para ocupar o seu lugar. Mas isso deve ser disfarçado com tal astúcia e gestão que evite ao máximo dar a menor suspeita de que estamos tentando usurpar a autoridade do príncipe. Veja, quem escreveu isso foi o próprio Inácio de Loyola. Ele, junto ao cofundador da Sociedade de Jesus, a Ordem dos Jesuítas. Aqui ele está dizendo, basicamente, que, diante do leito de morte de certas autoridades, deve haver pelo menos uma pessoa da ordem presente. E eu arriscaria dizer que eles ainda fazem esse tipo de coisa. E nós ainda vamos ver isso futuramente, mas a família Farnese é provavelmente uma das que estão à frente da Ordem dos Jesuítas. Assim como a família Máximo, com relação aos Cavaleiros de Malta. A família Farnese é provavelmente a família que mais tem controle dentro da Ordem dos Jesuítas. Considere também a figura do cardeal Farnese no tempo de Inácio de Loyola. Ele basicamente deu apoio à Ordem dos Jesuítas para formá-la e ganhar a força que acabou ganhando. E muitos sabem que o nome do Papa Francisco não foi inspirado em Francisco de Assis, mas em Francisco Xavier, o jesuíta. E vejam, eu reduzi um pouco o tamanho do documentário. A duração dele era de mais ou menos 1 hora, mas eu tomei o cuidado de deixar as coisas mais relevantes para vocês. Ele acabou ficando com 25 minutos. Mas eu coloquei isso aqui para vocês apenas para verem que o princípio fundamental da ordem é usurpar o poder, é infiltrar-se nos governos para se estabelecerem neles. E é isso que faz uma organização militar. É isso o que um grupo de cavaleiros ou padres militarizados faria, a fim de levarem adiante o seu reino, o reino do Papa. Deixando de lado todo julgamento pessoal, devemos estar prontos para aceitar o seguinte princípio: acreditarei que o branco que vejo é preto, se a igreja hierárquica assim o definir. Exercícios espirituais de Inácio de Loyola. Esse é um princípio muito importante quando se está tentando compreender a natureza da Ordem dos Jesuítas. A natureza dessa entidade que faz parte do esquema romano. Eles têm uma estrutura que, segundo a qual, a pessoa acima de você é basicamente Deus. Se eles te dizem que o branco que você está vendo é preto, você deve acreditar. Se eles te dizem que o céu acima de você é verde e limão, você tem que acreditar. Então, o método deles é acabar completamente com o livre-arbítrio. E isso é muito perigoso,
Porque quando você visa eliminar o livre-arbítrio, você está eliminando algo que Deus estabeleceu. Foi Deus quem determinou que você tem liberdade de escolha. Deus quer que você escolha amá-lo. Mas nessa estrutura aqui, tudo gira ao redor de força, de coerção, pressão. É a destruição do livre-arbítrio. Esses exercícios espirituais são muito perigosos. Eles são basicamente uma técnica de lavagem cerebral que tem sido refinada há centenas de anos. O Walter Wythe, em uma campal recente na qual ele palestrou, mostrou que Steve Bannon tem feito esses exercícios espirituais já há 2 décadas. E qualquer pessoa que pratica isso há tanto tempo está profundamente envolvida na espiritualidade inaciana. E justo agora que estamos vendo a formação desse grande poder protestante americano, não podemos ignorar nomes importantes como o de Steve Bannon, que tem uma grande influência sobre esse meio. Temos que estar cientes de que esses poderes espirituais são, e desculpe dizer isso diretamente, mas são completamente demoníacos. E pessoas que praticam esses exercícios e que estão envolvidas com autoridades e governantes, com certeza estão exercendo uma má influência. Seus frutos não são bons. Estamos lidando aqui com algo muito real dentro da mente das pessoas que estão participando desse movimento, deste movimento espiritual das trevas. E a base de muita coisa que fazem são esses exercícios espirituais. Príncipes e pessoas de distinção em todos os lugares devem, por todos os meios, ser gerenciados de forma que possamos conquistar sua atenção e assim facilmente assegurar seus corações. Por meio desse procedimento, todas as pessoas se tornarão nossas aliadas e ninguém ousará causar o menor desconforto ou oposição à nossa sociedade. Finalmente, a sociedade deve se empenhar para alcançar pelo menos isso: conquistar o favor e a autoridade dos príncipes. E aqueles que não os amam, pelo menos os temerão. Michelangelo Tamburini viveu de 1648 a 1730. Ele foi o 14º general superior da Sociedade de Jesus. Veja, Senhor, que desta sala eu governo não apenas Paris, mas a China. Não apenas a China, mas todo o mundo, sem que ninguém saiba como eu faço isso. Gente, isso serve para alertar as pessoas sobre como as coisas funcionam. Tem muita gente que olha para a China e acha que, de alguma forma, ela é uma entidade separada. O meu ponto é que, assim como diz a Bíblia, o pé da estátua de Daniel 2, sendo de ferro e barro, o que estamos lidando aqui é com uma China romana, e não um Estado independente. E aqui temos um jesuíta admitindo, no século XVI, que ele controla a China. E você quer a prova disso? Veja como funciona o governo da China. As pessoas agora têm seus rostos reconhecidos o tempo todo com inteligência artificial, têm os créditos sociais que as limitam em tudo, incutindo as suas mentes com essa mentalidade comunista na qual o presidente delas é como se fosse o próprio Deus. Todas essas coisas são princípios jesuítas. E se não fosse por Deus estar segurando os ventos, esse modelo de governo da China seria, na verdade, aplicado em toda a parte. Isso só não acontece por causa do amor e da misericórdia de Deus. Já que, no fim das contas, todos esses esquemas são mecanismos de Satanás. Ainda assim, meu irmão, Deus está no controle. Ele tem a vitória. Apesar de ele estar permitindo que certas coisas aconteçam, todos os que quiserem ser salvos serão salvos. Nós temos que acreditar que ele sabe exatamente o que é necessário para cada pessoa. Mas, infelizmente, parece que esse tipo de coisa ficará cada vez pior. Mas lembre-se, tudo bem, Deus já é o vitorioso. Não dê ao diabo mais crédito do que cabe a ele. Apenas não perca de vista que o grande poder que deve ser o centro de nossa atenção, o poder contra o qual estamos lidando, é Roma. E Roma tem as suas entidades ajudadoras, mas, em grande parte, como esse Michelangelo Tamburini disse, os jesuítas têm controlado a China desde o século XVI.
E eu acho que isso ajuda muito a gente a entender por que a China é do jeito que ela é. Isso é graças à ordem dos jesuítas. E quando você olha para a Califórnia, com Jerry Brown, que foi o governador antes do governador atual, Gavin Newsom, Jerry Brown foi um padre jesuíta. Gavin Newsom também foi educado em escolas jesuítas. Sendo assim, é fascinante ver como a Califórnia está seguindo essa cartilha chinesa com relação a mandatos e leis. E é por isso que você vê tanta gente fugindo literalmente da Califórnia. Agradeça a ordem dos jesuítas pelo estado da Califórnia hoje. Isso não é conspiração, é um fato. Vá ao Google, pesquise sobre Jerry Brown e veja o que ele era antes de se tornar governador da Califórnia. Você verá que ele foi um padre jesuíta. Isso não é brincadeira. A sexta maior economia do mundo, o estado da Califórnia, foi governado por um jesuíta. E é por causa da grandeza desse estado que eles estão tão interessados em governar esse lugar. E, naturalmente, não é nem um pouco estranho ver a Califórnia afundando do jeito que está hoje. Portanto, a ordem dos jesuítas tem estado nos bastidores do poder já há muito tempo. Napoleão Bonaparte, que viveu de 1769 a 1821... Gente, desculpa interromper de novo, mas eu quero que vocês percebam aonde está a mão do Napoleão nessa imagem. Este é o símbolo secreto da maçonaria. Eu não tenho tempo hoje para explicar tudo, mas sempre que você vê uma mão enfiada na roupa desse jeito, e até mesmo nos dias de hoje, políticos, membros de partido, etc., fique esperto, porque essa pessoa é um maçom. Este é um claro simbolismo da maçonaria. Veja o que o imperador da França disse sobre os jesuítas. Os jesuítas são uma organização militar, não uma ordem religiosa. Seu líder é um general de um exército, não um mero pai abade de um mosteiro. E o objetivo dessa organização é o poder. Poder em seu exercício mais despótico. Poder absoluto, poder universal. Poder para controlar o mundo pela vontade de um único homem. O jesuitismo é o mais absoluto dos despotismos. E, ao mesmo tempo, o maior e mais monstruoso dos abusos. O general dos jesuítas insiste em ser o soberano mestre sobre os soberanos. O general dos jesuítas insiste em ser o soberano superior dos soberanos. É por isso que os iniciantes na ordem têm que aprender que aquilo que o superior diz é lei. E aquilo que diz o superior do superior dos superiores é o todo soberano. A ponto de, se ele te dizer que o branco é preto, então é preto. E você tem que aceitar. Isso é poder de verdade. Esse é o assento de poder do qual a Bíblia fala quando descreve o chifre pequeno. E eu acho muito importante que nós compreendamos completamente esse assunto. Porque, se não compreendermos, estaremos perdendo uma grande parte da nossa história, que por sua vez nos diz exatamente o que está acontecendo hoje. As pessoas têm que abrir o olho. Insistem que são os mestres, custe o que custar. Essa sociedade é, por natureza, ditatorial e, portanto, é um inimigo irreconciliável de toda a autoridade constituída. Todo ato, todo crime, por mais atroz que seja, é uma obra meritória se cometido em benefício da sociedade dos jesuítas ou por ordem de seu general. É impressionante que Napoleão tenha dito isso. Ele acertou em cheio. Ele está coberto de razão. Eles são uma ordem militar que vão até o fim para atingir seu objetivo. E, caso alguém queira ler esse livro, eu acho que você pode encontrá-lo na internet. 50 anos na Igreja de Roma, de Charles Finney. É um livro fascinante. Eu realmente recomendo que as pessoas leiam esse livro. Mas isso, para mim, quando li pela primeira vez, fez muito sentido. Napoleão, que foi imperador e tinha experiência em guerras, compreendia muito bem a situação. Não é à toa que ele acabou tirando o reino do Papa um pouco antes de 1798 e finalmente arrancou de seu poder em 1798, que aliás foi um cumprimento profético dos 1260 anos. Mas esse livro nos dá uma grande visão em algumas figuras históricas e sobre o que pensavam desta organização. Abraham Lincoln
Viveu de 1809 a 1865. Foi o 16º presidente dos Estados Unidos da América. Sobre os jesuítas, ele disse: esta guerra, a Guerra Civil Americana, de 1860 a 1865, jamais teria acontecido sem a influência sinistra dos jesuítas. Devemos ao papado o fato de vermos agora nossa terra manchada com o sangue de seus filhos mais nobres. Embora houvesse grandes diferenças de opinião entre o Sul e o Norte sobre a questão da escravidão, nem Jeff Davis nem qualquer um dos líderes da Confederação teriam ousado atacar o Norte se não tivessem confiado na promessa dos jesuítas de que, sob o disfarce da democracia, o dinheiro e as armas dos católicos romanos, e até mesmo as armas da França, estariam à sua disposição caso nos atacassem. Ou seja, segundo Abraham Lincoln, a razão pela qual a Guerra Civil começou foi porque os jesuítas prometeram ao Sul que a Igreja Católica os apoiaria. Por que isso não está nos livros de história? Por que não ensinam isso para as crianças? No passado, nós fomos protestantes, mas esquecemos o que é esse protesto. O pior é que todos os motivos para o surgimento desse protesto ainda estão aí, porque Roma nunca mudou. O problema que os pioneiros desse país tiveram com os jesuítas e qualquer outro que entrou em contato com eles são os mesmos problemas que temos agora. Mas eu não acho que as pessoas têm noção do quanto essa organização impactou o mundo. É por isso que eu acho que vale a pena estudar o que eles fizeram ao longo da história. As pessoas deveriam começar a prestar atenção neste assunto. Os protestantes do Norte e do Sul certamente se uniriam para exterminar os padres e os jesuítas se soubessem como os padres, as freiras e os monges, que diariamente chegam às nossas costas sob o pretexto de pregar sua religião, não são nada mais do que emissários do Papa, de Napoleão III e dos outros déspotas da Europa, a fim de minar nossas instituições, alienar os corações do nosso povo, da nossa Constituição e nossas leis, destruir nossas escolas e preparar um reinado de anarquia por aqui, assim como fizeram na Irlanda, no México, na Espanha e onde quer que haja povos que desejam ser livres. Estou tão feliz em encontrá-lo novamente, ele disse. Você verá que seus amigos, os jesuítas, ainda não me mataram, mas certamente teriam feito isso quando eu passei pela cidade mais devota, Baltimore, se eu não tivesse frustrado seus planos ao passar desapercebido algumas horas antes de esperarem por mim. Novos projetos de assassinato são detectados quase todos os dias, acompanhados de circunstâncias tão selvagens que me trazem à memória o massacre de São Bartolomeu e a conspiração da pólvora. Sentimos, em sua investigação, que eles vêm dos mesmos mestres na arte do assassinato, os jesuítas. Já foram feitos tantos complôs contra a minha vida, que é um verdadeiro milagre que todos tenham falhado, quando consideramos que a grande maioria deles estava nas mãos de habilidosos assassinos católicos romanos, evidentemente treinados pelos jesuítas. Gente, isso daqui é história. É Abraham Lincoln falando a respeito da ordem dos jesuítas. Ele percebeu que foi pela mão de Deus que não mataram antes. E é pelo mesmo Abraham Lincoln que aprendemos que foi os jesuítas que começaram a Guerra Civil e provavelmente estão por trás de seu assassinato também. E ele mesmo achava isso. O Dr. Samuel Morris, de quem fala o documentário, é o mesmo Samuel Morris da Morris Code. Ele estava bastante familiarizado com os jesuítas e escreveu um grande livro a respeito dos planos deles. Ele passou um tempo lá na Europa, em meio à aristocracia, na Áustria, e quando voltou, disse a Abraham Lincoln o que estava acontecendo. E tudo isso está documentado no livro de Charles Kincaid, 50 anos na Igreja de Roma. Mais uma vez, eu recomendo que as pessoas leiam. Mas tudo isso é fato histórico. Eu acho que as pessoas, quando começarem a perceber tudo que os jesuítas fizeram ao longo da história e que os jesuítas são a maior organização católica hoje, isso certamente deveria alertar as pessoas sobre o que está acontecendo. E estamos tirando isso de fontes muito boas.
E uma vez que sabemos que a Bíblia aponta para Roma, podemos focar nela para vermos como seus tentáculos acabaram no protestantismo americano para o manipular até conseguir o que quer, que é a união entre a Igreja e o Estado. Brigadeiro General Thomas Harris. Viveu de 1817 a 1906. Foi médico e general da União durante a Guerra Civil. Sobre os jesuítas, ele disse: a organização da hierarquia católica romana é um completo despotismo militar, do qual o Papa é o chefe ostensivo. O Papa Negro é o chefe da ordem dos jesuítas e é chamado general. Ele não apenas comanda sua própria ordem, mas dirige e controla a política geral da Igreja Católica Romana. Ele é o poder por trás do trono e do verdadeiro chefe potencial da hierarquia. Não há independência de pensamento ou ação em suas partes subordinadas. A obediência implícita e inquestionável às ordens dos superiores em autoridade é o dever jurado do sacerdócio de todos os graus. Parece que os jesuítas tinham em mente desde o início da guerra, a Guerra Civil Americana, que durou de 1861 a 65, encontrar uma ocasião para a execução, ou seja, o assassinato do Sr. Abraham Lincoln. A política favorita dos jesuítas é o assassinato. Muito bem, mais uma vez aqui nós temos uma figura histórica que foi ativa na Batalha da Guerra Civil, que tinha conhecimento profundo do que estava acontecendo naquela época. Ele nos diz que o general superior dos jesuítas está acima da estrutura visível. Mas naquele tempo não existia um papa jesuíta, de forma que os jesuítas, por sua influência, pudessem tomar o assento do papa. E é justamente por isso que é tão significativo que o papa atual seja nada mais nada menos do que um jesuíta. Isso marca o total domínio da ordem sobre os pensamentos e pontos de vistas do catolicismo. É impressionante que hoje não haja pessoas como estas do passado, que de maneira ousada e firme expuseram o verdadeiro caráter dos jesuítas sem medo de ofender ninguém. Isso não é ofender, mas educar. Não podemos simplesmente fechar os nossos olhos à realidade da nossa situação atual. Penso que temos que pegar o que esses homens aprenderam em suas épocas e repassar às pessoas de hoje para que tomem consciência de que trata-se de uma situação muito séria. Richard W. Thompson, 1809 a 1900, secretário da Marinha dos Estados Unidos da América. Ele disse: os jesuítas são os inimigos mortais da liberdade civil e religiosa. O general jesuíta ocupa o lugar de Deus. Gente, isso é muito importante. Os jesuítas são inimigos mortais da liberdade civil e religiosa. Quando você olha para a segunda besta de Apocalipse 13, é dito que ela possui 2 chifres como um cordeiro. E a base dos princípios que descrevem os Estados Unidos, a América protestante, é a separação entre a Igreja e o Estado. Nossa Carta de Direitos, a Constituição, e tudo isso é baseado na liberdade civil e religiosa. E são exatamente estas coisas que o papado mais odeia. São princípios cristãos. E aqui ele está dizendo que os jesuítas são inimigos desses princípios. Isso está provando todas as coisas. Estamos comparando coisas da história com as páginas da Bíblia e as duas estão batendo. Esta mentalidade é a mentalidade do inimigo de Deus, o perseguidor do povo de Deus. Por mais que a paz e o bem-estar da multidão possam ser colocados em risco, ou as nações sejam convulsionadas do centro à periferia, a sociedade dos jesuítas deve obter a supremacia, mesmo que a anarquia geral prevaleça, ou que todo o mundo, além deles, seja coberto pelos fragmentos de um naufrágio universal. John Adams, 1735 a 1826, segundo presidente dos Estados Unidos da América. Em 1816, John Adams escreveu a Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos, com relação à restauração da Sociedade de Jesus. Ele disse o seguinte:
Minha história dos jesuítas não está escrita de forma eloquente, mas é apoiada por autoridades incontestáveis. É muito particular e muito horrível. Sua restauração é, de fato, um passo em direção à escuridão, crueldade, perfídia, despotismo e morte. Se algum dia houve um grupo de homens que mereceu a perdição eterna na terra e no inferno, esse grupo é a Sociedade de Loyola. Não teremos enxames regulares deles aqui, com tantos disfarces quanto um só rei dos ciganos pode assumir, vestidos como pintores, editores, escritores e mestres de escola? Isso é outro elemento importante. Veja, vez após vez, a Bíblia diz que Satanás utiliza o engano. E aqui nós estamos vendo o verdadeiro aparato desse reino e sua ordem militar número 1, que se disfarça de pintores, escritores, diretores de escola. Eles se tornaram especialistas em educar a juventude de não católicos, ou mesmo de protestantes. Até mesmo protestantes estão colocando seus filhos em escolas de jesuítas hoje, e elas saem treinadas dentro do sistema papal. Mas, voltando aqui para essa figura histórica, ela nos revela claramente como enxergava a mentalidade dos jesuítas. Ele sabia dos objetivos dessa ordem, conhecia o poder dela. Seu engano, poder, despotismo, morte, são palavras fortes, não dá para ignorá-las. Se há um grupo de homens que merecem a perdição eterna na terra e no inferno, este grupo é a Sociedade dos Loyolas, e estamos sendo compelidos pelo nosso sistema a oferecê-los asilo. Orestes Augustus Browson viveu de 1803 a 1876. Ele foi um intelectual, ativista, pregador, sindicalista, católico e escritor. Sem dúvida alguma, é intenção do Papa possuir este país, a América. Nessa intenção, ele é auxiliado pelos jesuítas e por todos os padres católicos. Se a Igreja Católica se tornar predominante aqui, todos os protestantes serão exterminados. Acho impossível ficar mais claro. Isso foi dito por um católico. A ideia é que a ordem jesuíta odeia as liberdades civis e religiosas. O protestantismo defende essas liberdades. Ele lutou por elas. E a ordem dos jesuítas foi criada para destruir isso. Lembre-se, tudo isso tem a ver com o nosso último episódio. Nós estudamos os Cavaleiros de Malta e agora estamos estabelecendo uma base histórica para essa ordem que, apenas na América, desde a contenção de Napoleão e Abraham Lincoln, desempenharam um papel tanto no início da Guerra Civil quanto no assassinato de Abraham Lincoln. E muito do que Napoleão estava lutando contra ali na Europa estava vindo diretamente da ordem dos jesuítas. Paolo Sarpi, 1552 a 1623. Ele era um acadêmico, cientista e reformador da igreja. Sobre os jesuítas, ele disse: eles são uma praga pública, a praga do mundo. Os colégios jesuítas nunca criaram um estudante obediente ao seu pai, devoto a esse país ou leal ao príncipe. Padre Antoine Arnaud, 1612 a 1694. Vocês desejam criar problemas, provocar revoluções e produzir ruína total de seu país? Ora, chame os jesuítas. Construam colégios magníficos para esses religiosos de pavio curto. Permitam que esses padres audaciosos, com seu tom ditatorial e dogmático, decidam sobre os assuntos do Estado. Percebam que, mais uma vez, eles chamam a atenção para os colégios dos jesuítas. Eles fazem parte da estratégia do papado de conquistar a América. O que faz sentido porque o objetivo de Satanás é acabar com a liberdade civil e religiosa. Eles odeiam a liberdade civil e religiosa. E aqui vemos que Satanás incute em todo mundo as ideologias do papado, que são promovidas pela ordem dos jesuítas. O foco deles sempre foi conquistar a América. É algo no qual eles já vêm trabalhando há muito tempo. Quando você analisa o governo do Joe Biden, o segundo presidente católico na história dos Estados Unidos,
Vemos que ele fez muito nessa direção. Não tenha dúvidas de que a Ordem dos Jesuítas tem muita influência no governo. Nós vimos lá naquele jantar do Al Smith, o papado se sentando ao centro, enquanto os cardeais estavam ao redor, interagindo com as famílias dos poderosos. Esta é a hierarquia de Satanás na Terra, e ela já vem atuando há muito tempo. E eu gostaria que as pessoas enxergassem isso, como essa hierarquia já vem trabalhando na história há muito tempo, como essas entidades fazem parte desse esquema. Adam Weishaupt, 1748 a 1830, foi um filósofo alemão jesuíta e fundador da Ordem dos Illuminati. O grau de poder que os representantes da Sociedade de Jesus conseguiram alcançar na Baviera era quase absoluto. Membros da ordem eram confessores e preceptores dos eleitores, tendo assim influência direta sobre as políticas do governo. A censura religiosa havia caído em suas mãos ávidas, a ponto de algumas paróquias serem até mesmo obrigadas a reconhecer sua autoridade e poder. Para exterminar toda influência protestante e tornar o estabelecimento católico completo, eles assumiram o controle dos instrumentos de educação pública. Veja só, gente. Eles querem exterminar toda a influência protestante. E isso foi dito por Adam Weishaupt, o fundador dos Illuminati. É engraçado até as pessoas acharem que os Illuminati estão controlando tudo, quando, na verdade, os Illuminati foram criados por um jesuíta, ainda que alguns afirmem que ele já não era mais jesuíta naquela época. Mas, quando você olha para os juramentos das ordens, pode até parecer que elas se opõem umas às outras. Por exemplo, nessa citação ele parece criticar os jesuítas, mas isso é apenas para fazer parecer que há uma separação entre elas. Graças à Bíblia, nós sabemos para onde olhar, nós sabemos qual é o foco. Claro, o nosso foco deve ser Jesus. Deve ser nosso interesse nos tornarmos cada vez mais parecidos com ele. Ainda assim, não devemos perder o foco de que Roma luta contra Jesus. E uma das maneiras pelas quais ela faz isso é através das escolas, para incutir na mente delas coisas que não são sábias. Curiosamente, o Trump estudou em uma escola de jesuítas, a Fordham, e até mesmo a escola de administração que ele estudou. Então, podemos olhar para todas essas coisas no futuro e conectá-las a essa ordem dos jesuítas. O meu objetivo aqui é mostrar que esse poder tem atuado há muito tempo já. Foram os jesuítas que fundaram e controlaram a maioria dos colégios da Bavária. Também foram eles que conduziram as escolas secundárias do país. Marquês de Lafayette, 1757 a 1834. O estadista e general francês afirmou: "É minha opinião que, se as liberdades desse país, os Estados Unidos da América, forem destruídas, isso será pela sutileza dos padres jesuítas católicos romanos, pois eles são os inimigos mais astutos e perigosos da liberdade civil e religiosa. Eles instigaram a maioria das guerras da Europa." Veja só como essa opinião se repete vez após vez. É um fato histórico que deveríamos estar estudando. Curiosamente, isso não é mencionado em quase nenhum lugar. Ainda assim, essa ordem continua a desempenhar o seu papel. E essas pessoas que afirmaram essas coisas que estamos vendo agora estavam vivenciando isso em sua época. Eles mesmos afirmam que a maioria das guerras da Europa foram instigadas por jesuítas. Ele disse que se a América cair, será por culpa dos jesuítas. Agora, perceba uma coisa. O único poder para o qual eles estão apontando aqui é Roma. Eles não estão preocupados com o Islã, com a China, não estão preocupados com a Rússia, hinduísmo, budismo ou qualquer outra religião. O foco da preocupação deles é com Roma, que veste uma carapuça de justiça cristã, mas que na verdade é inimiga de Deus. E isso é pura profecia. Samuel Morse, 1791 a 1872, inventor do telégrafo. Ele disse: "São jesuítas. Essa sociedade de homens, após exercer a sua tirania por mais de 200 anos, tornou-se tão formidável para o mundo, ameaçando a completa subversão de toda a ordem social, que até mesmo o Papa, a quem eles são devotados e devem obediência pelo voto de sua sociedade,
foi obrigado a dissolvê-los. Contudo, eles não foram suprimidos por 50 anos, quando a influência decrescente do papado e do despotismo exigiu seus úteis serviços para resistir à luz da liberdade democrática. Então, o Papa Pio VII, simultaneamente com a formação da Santa Aliança, reviveu a Ordem dos Jesuítas em toda a sua glória. Por seu voto de submissão incondicional ao soberano pontífice, foram apropriadamente chamados de guarda-costas do Papa. E será que os americanos precisam ser informados sobre o que são os jesuítas? Eles são uma sociedade secreta, uma espécie de ordem maçônica com características adicionais de repugnância revoltante e 1000 vezes mais perigosos. Não são meramente padres ou adeptos de um credo religioso. São comerciantes, advogados, editores, homens de qualquer profissão, não possuindo nesse país qualquer insígnia exterior pela qual possam ser reconhecidos. Estão presentes em toda a sociedade. Podem assumir qualquer caráter, seja como anjos de luz ou ministro das trevas, para cumprir o seu grande objetivo, o serviço para o qual foram enviados. É muito importante entender isso daí. Eles se passam tanto por ministros de luz como ministros das trevas. Quando necessário, eles jogam dos dois lados. É como aquele símbolo da águia de duas cabeças. Eles jogam tanto na esquerda quanto na direita da política. Estão entre os vilões do Fórum Econômico Mundial e também ao lado da direita conservadora para lutar contra esses vilões. Eles são o clímax do hegelianismo e eles jogam dos dois lados justamente para controlar os dois. Isso vale para muitas pessoas da direita hoje, que aparentemente estão dizendo a verdade nas mídias sociais, como Tucker Carlson, Alex Jones. Prestem atenção nos adereços que eles usam em seus pulsos. Enfim, eu acho que é mais útil você ir à fonte da questão do que simplesmente apontar para algumas entidades auxiliares. E é isso que estamos fazendo agora. Estamos indo direto à fonte. Estamos vendo que figuras históricas constataram em suas épocas, e as afirmações delas corroboram o que dizemos nesse canal. Todos eles são homens instruídos, preparados, que juraram agir a qualquer momento em qualquer direção e para qualquer serviço, comandados pelo general de sua ordem. Não têm vínculos com família, comunidade ou país pelos laços comuns que unem os homens. São vendidos por toda a vida para a causa do pontífice romano. E quem são esses agentes? Em sua maioria são jesuítas, uma ordem eclesiástica conhecida mundialmente por sua astúcia, duplicidade e total falta de princípios morais. Uma ordem tão habilidosa em todas as artes do engano que, mesmo em países católicos como a própria Itália, tornou-se intolerável e o povo exigiu a sua supressão. Isso é absolutamente verdade. Eles são os enganadores mais habilidosos do mundo. E enquanto não entendermos ou aceitarmos isso, teremos dificuldades em compreender o que está acontecendo. Cairemos em todo o vento de doutrina, da esquerda, da direita, enfim. Quanto mais você estuda, mais você compreende. É mais ou menos como estudar Daniel capítulo 7, 8, 9 e 11. A história vai se repetindo e ampliando, até chegar em Apocalipse. Temos que fazer esse trabalho de estudo, cavando cada vez mais fundo. É por isso que Jesus disse: preste atenção para que nenhum homem o engane, porque o engano é o fruto deles. Eles trabalham em segredo, escondidos. Analisem os frutos. É assim que podemos rapidamente expor os segredos de cada sociedade secreta. Jesus disse que não fazia nada em segredo. O que ele dizia em particular, ele também dizia em público. Outra evidência é que Jesus disse para não chamarmos ninguém de mestre ou de pai. E na Igreja Católica, os sacerdotes são chamados de pai. E nas sociedades secretas se chamam os superiores de mestres. Então, coisas em segredo, títulos como esses, são indícios da verdadeira natureza dessas ordens. Não é possível combinar coisas feitas em segredo com a Bíblia. O propósito da Bíblia é revelar a verdade. E mais tarde nós veremos isso. Nós vamos listar os critérios de forma que todo mundo que conheça o maçom possa dar a ele esse tipo de informação. Mas é algo que deve ser feito passo a passo. Eu acho que já deu para entender o X da questão.
A conclusão é que a influência exercida por essa ordem é muito real. Mas também precisamos compreender o nosso papel nisso tudo. Como que Jesus Cristo é a única resposta para tudo. Nós vamos falar também sobre o que Jesus está fazendo por você agora. Jesus não está inerte, ele está fazendo algo por você. Não está lá só esperando tudo chegar ao fim. Não, ele está fazendo um trabalho de intercessão como sumo sacerdote no santuário celestial. E eu mal posso esperar para falar sobre isso. Mas, por enquanto, nós estamos construindo uma base aqui, mostrando qual é a realidade da obra de Satanás na Terra. Charles Spurgeon viveu de 1834 a 1892. Britânico, Spurgeon era pregador batista, conhecido como Príncipe dos Pregadores. Sobre os jesuítas, ele disse: "Nossos antigos inimigos têm pouca fé no nosso bom senso se imaginam que algum dia seremos capazes de confiar neles. Depois de termos testemunhado tantas vezes as profundezas da astúcia e duplicidade jesuítica, quanto mais cedo deixarmos certos arcebispos e cardeais saberem que estamos cientes de seus desígnios e que não cooperaremos em nada com eles, melhor para nós e para o nosso país." Acho que isso é o principal. Eles têm que saber que nós sabemos o que eles estão fazendo. Veja, a gente não vai conseguir parar as atividades deles. Não é tipo, vamos nos unir para pará-los. Não. A palavra de Deus diz que isso vai acontecer. O ponto é que temos que nos preparar para isso, preparar nossas famílias para escolherem o Senhor. Você e sua casa têm que escolher a verdade. O meu desejo é que quando todas as coisas cheguem no clímax, nós possamos enxergar o erro e decidir ficar ao lado do Senhor. Precisamos deixar claro que nós sabemos o que eles estão fazendo, ainda que não possamos impedi-los. E é por isso que Deus nos dá a informação suficiente para fazer isso. Seremos acusados de intolerantes, mas podemos sorrir diante dessa acusação quando ela vem da igreja que inventou a Inquisição. Sem paz com Roma. Esse é o lema tanto da razão quanto da religião. Longe de ser a sociedade missionária, educacional, benevolente que muitos imaginam, a Ordem dos Jesuítas é responsável por alguns dos atos mais hediondos da história já registrada. Eles combateram a verdade, a retidão, esmagaram a liberdade religiosa, influenciaram reis e buscaram moldar o curso da história para cumprir o seu próprio objetivo. E hoje a Ordem dos Jesuítas nunca foi tão poderosa. Lembre-se, o foco desse programa não é que você fique focando neles. Ainda assim, pessoas como eu foram salvas por esse tipo de informação. Porque Deus pode alcançar as pessoas aonde elas estão. Pessoas foram salvas estando em diferentes circunstâncias. Algumas foram salvas com medo, outras com amor. Veja, o medo não é algo que nós devemos cultivar. Ele só serve para que percebamos nossa condição e escolhamos ir a Jesus, que por sua vez vai tirar de nós o medo e nos dar no lugar uma fé confiante em seu amor. Eu espero que o programa de hoje tenha apontado para todos esses mecanismos. O nosso verdadeiro objetivo é preparar as pessoas para o que está por vir, fazê-las compreender a realidade de que estamos ativamente nessa batalha. Aceitemos isso ou não. E eu realmente sou grato por ter uma família da igreja, por pessoas que estão interessadas em entrar nesse diálogo, que desejam aprender e crescer. Eu gostaria de terminar com uma oração. Querido Pai, obrigado pela Tua palavra. Ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sem o Senhor não podemos fazer nada. Obrigado por conduzir e capacitar o Teu povo a realizar essa boa obra. Eu peço, Senhor Deus, pelo privilégio de estar entre esses trabalhadores. Peço que todas as pessoas que têm zelo em seu coração, que querem saber mais, querem compartilhar, querem crescer, sejam conduzidas pelo Senhor. Abra um caminho para que elas possam ser testemunhas também. E que se as informações exibidas hoje ajudaram alguém a encontrar a verdade, ajude-o daqui para frente para que possa viver para a sua glória. Obrigado por cada pessoa que assistiu a gente hoje. Convença-as a levar adiante essa mensagem de uma maneira que impacte corações e mentes. Que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.